terminar hoje a nossa série de mensagens sobre Recalculando a Rota, e hoje nós vamos falar sobre Paulo. Então nós vamos ao nosso texto, que é Atos 16, do 6 ao 10, diz a palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Palavras do Senhor. Como nós temos falado ao longo desse mês, né? Tá chegando aí fim de ano, final de semestre, e a gente começa a pesar as coisas, né? Como é que foi, como é que não foi. Foram muitos planos, muitas provas, muitos desafios. E querendo terminar bem a rota, talvez a gente precise parar para recalcular a rota, né? Para pensar sobre aquilo que aconteceu. Nós falamos na semana passada sobre Jonas, quando a gente insiste em errar. Lá em Araraquara, eu compartilhei com os irmãos o link, nós falamos sobre Agar e como Deus providencia caminhos quando parece que não há mais caminhos. Nós falamos no primeiro domingo sobre Filipe, quando o Espírito Santo para, né? Nós temos que parar para poder ouvir Deus no meio da nossa rotina. E hoje nós vamos finalizar então com Paulo, como ele foi direcionado pelo Espírito na sua missão e como nós também podemos ser. Essa passagem de Atos é clássica, né? A gente acredita que a partir desse capítulo aí 16, nós temos uma nova direção para todo o Evangelho e a pregação do Evangelho no primeiro século, porque até então o Evangelho estava sendo pregado apenas para os judeus. Então agora, a partir desse capítulo 16, vamos pensar assim, né? Abrem-se os caminhos para Paulo concretizar o que Atos fala em 1:8, que é o quê? Levar o Evangelho até os confins da terra. O que está lá também no capítulo 9:15, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Tudo, né, estaria sendo guiado pela mão de Deus. E a gente vê então Paulo sendo direcionado pelo Espírito. E aqui vocês sabem que eu gosto de mapinha, vai ficar mais fácil da gente entender. Aqui a gente sabe que Paulo está na sua segunda viagem missionária, aquele mapinha típico de Bíblia, né, que a gente sempre tem. Então ele está aqui em Troade, só para a gente entender um pouquinho. Quem está com ele? Silas, Timóteo e Lucas, que é o autor do livro de Atos. Paulo, então, e os seus colaboradores, eles tinham tentado anunciar o Evangelho no norte da Ásia Menor, eles queriam vir para cá. Por isso que eu pus essa setinha aqui para vocês verem para onde ele queria ir. Aí tem a região da Betínia, que é perto do Mar Negro. Mas a gente vê aí que o texto vai relatar que o Espírito Santo tinha impedido eles de irem. Paulo fez vários planos. Ele planejou ir para a Ásia, ele planejou ir para Betínia, que é mais para o Oriente, né? Então vamos pensar aqui, Oriente para cá o Ocidente. Então o plano dele era esse. Só que a gente vê que o roteiro de viagem de Paulo foi frustrado. Não deu certo. No entendimento de Paulo, ele entendia que esses lugares seriam mais propícios. Então, muito provavelmente ele fez todo aquele plano e tal. A gente não sabe o que houve, a gente não tem ideia. Mas o fato é que quando eles param aí para pernoitar, a gente vê que o texto deixa entender, meio nas entrelinhas, que parece que assim, a gente queria ir para lá e agora a gente parece que está meio perdido. Porque ele vai falar todos os planos que ele queria fazer. Sabe quando parece estar naquela roda de conversa e você fala, pô, a gente queria ir para Betínia, a gente queria ir para Ponto, a gente queria ir para a região da Galácia, mais para o Oriente. O que aconteceu? O que não deu certo? Parece que aquela conversa,
chegar a conclusão nenhuma, vão dormir ou descansar, e aí Paulo tem um sonho ou uma visão. E é importante a gente pensar que o termo que está aí no original dá a entender que é uma ideia que poderia ser traduzido como um rosto, uma visão. Então não deixa entender que seja realmente um sonho, que ele estava dormindo e viu. Pode, mas o que é fato aí é que é uma palavra que ela quer dizer tanto dentro do judaísmo quanto do cristianismo e de outras religiões não cristãs, é a ideia de um fenômeno sobrenatural. Então não dá para saber se ele estava dormindo, se ele estava acordado, o fato é que ele tem essa visão. Então é à noite, e aí ele tem essa visão, e aí então ele compartilha com seus companheiros a visão, e o que ele vê? Ele vê um homem macedônio. Por que a gente pode falar, como ele sabia que é macedônio? Sabe quando você tem aquele sonho? Que você não sabe direito o que está acontecendo, mas tem coisa que você sabe que é aquilo, apesar de não parecer. Como que a gente deduz? Provavelmente pelas vestes. A vestimenta dos macedônios era totalmente diferente dos palestinenses, do seu costume. Então, é aquela coisa de você olhar e ver, olha, esse é da Macedônia. Então, ele tem essa visão de um homem macedônio que chama ele, que suplica para ele ir, mesmo que em pé. E aqui é interessante isso, porque pode parecer estranho para a gente alguém suplicar de pé. Outra coisa que denota aí, uma questão cultural. Para a gente, aquela ideia de súplica envolve você se ajoelhar, você pedir. Para o macedônio, não. Mas ele implora. A palavra usada aqui é uma ideia de socorro, de quem está sendo oprimido, que precisa desesperadamente de socorro. Tá? No original. Então, o fato é, precisa-se de socorro urgente. É um clamor. É uma ideia de clamor mesmo do macedônio, então pedindo ajuda. Então, o pedido desse macedônio ele inegavelmente tem uma perspectiva espiritual. O pedido é de um socorro, porque afinal, o que Paulo tinha consigo que era tão importante e que poderia fazer tanta relevância na Macedônia? O Evangelho, a mensagem de salvação. Então, a ida de Paulo e dos seus colaboradores à Europa não foi planejada por eles. Eles não planejaram, mas foi ordenada por Deus. O verso 10 da narrativa muda o sujeito dos acontecimentos. É interessante isso, porque não se trata mais apenas de Paulo e os outros. Porque Lucas vem falando no começo de Atos sobre Pedro, depois aparece Paulo, então é sempre Pedro e Paulo. Agora muda-se o tempo verbal. Agora os relatos são feitos na primeira pessoa plural, nós. Parece que não, mas isso é muito interessante, porque para o texto, essa ideia é o quê? Paulo não interpreta esse sonho sozinho, ou essa visão sozinho. Ele compartilha com aqueles que estão com ele, e aqueles que estão com ele agora se tornam seus iguais. Então Paulo tem a visão, tem o sonho, mas a interpretação é conjunta. Realmente, eu acho que a gente tem que ir para lá. E aí então a gente vê que assim, é um ato comunitário. O que fala aí? No momento em que nos conscientizamos de que Deus nos chamava para evangelizá-los, imediatamente procuramos partir para a Macedônia. Foi chegada a uma conclusão conjunta. E é assim que a missão é realizada. E lembre-se que Lucas tinha uma origem helenista. Ou seja, agora faz muito mais sentido Deus também chamar Lucas para a missão. Lucas agora só não apenas relata os fatos, ele participa dos fatos. Deus chama aquelas pessoas diferentes para uma missão conjunta. O pedido de socorro aqui é paralelo à evangelização, né? É um clamor por evangelização. Então aqueles companheiros de viagem, colaboradores que estavam ali juntos de uma forma talvez aleatória, a gente não sabe por que estavam juntos, agora são convocados a juntos levar o evangelho, atravessar então de Troade aqui e ir para a Europa, ir para a Macedônia aqui, ir para a região que eles não tinham ainda planejado. E vocês lembram que, bom, a gente vai chegar lá. Calma, José. A gente fica ansioso, porque os irmãos sabem que eu sou fã de Filipenses, né? A primeira igreja que eles plantam onde é Filipe. Mas vamos chegar lá, vamos pensar. O fato é que, assim como Paulo,
né, pôde ser direcionado pelo Espírito, ele fez tantos planos, ele fez vários planos, mas os planos dele foram frustrados. Nós também podemos muitas vezes ter os nossos planos frustrados pelo próprio Deus. A gente, eventualmente, a gente tem, assim, pessoas, a gente tem planos, a gente, situações que a gente quer, portas que a gente quer que abram, mas muitas vezes as portas se fecham. Às vezes, os relacionamentos parecem que não fluem, às vezes simplesmente terminam, às vezes a gente não consegue se comunicar direito, às vezes existe um silêncio, às vezes as coisas que você tem planejado para sua família, para sua casa, para sua vida, parece que tem tudo para dar certo, você sabe que é a melhor opção, mas Deus diz, como disse para Paulo, não, eu quero que você mude de direção, eu quero que você pense de outra forma. E aí muitas vezes nós chegamos como Paulo na noite escura, seja da alma, seja da vida, ou seja do ano. E aí, em algum momento da nossa caminhada, a gente passa por um momento, a gente chega naquele momento em que a gente fala, e agora? Essa ideia da noite escura, né, ela é emprestada, tá, de um poema de São João da Cruz, que no movimento de espiritualidade cristão é um símbolo de experiência difícil, de momento de experiências purificadoras para aquele que é crente, aquele momento de decisão, onde o nosso caráter é moldado por Deus, aonde nós podemos chegar em perfeita união com Deus. São nos momentos difíceis da nossa caminhada, da nossa vida, que a gente encontra Deus. De divisão. E agora, para onde a gente vai? O que a gente faz? E é ali que a gente é quebrantado, é ali que a gente é tratado, é ali que a gente é transformado e que a gente vê com clareza o que a gente não via antes. É onde a gente tem uma visão como Paulo. É muito claro para onde deveria ir. Chega um momento que fica tudo um breu. E talvez a gente se sinta assim como Paulo, sem direção. O que fazer? E aí, no meio do desespero, da angústia, da solidão, da dor, da dúvida, do medo, Deus mostra pra gente que a gente precisa mudar. Que talvez você esteja indo pro lado errado. Não quer dizer que esse lado que você tenha definido esteja errado na sua essência, mas quer dizer que talvez Deus não queira isso de você agora. Tudo tem seu tempo. E o fato é que é importante a gente lembrar também que, assim como Paulo, essa visão, essa nova redefinição da vida, ela não pode ser feita sozinha. Ela é feita em conjunto. Porque lembra, a visão de Paulo é confirmada em conjunto, em comunidade. Ela envolve outras pessoas. E nas nossas vidas, às vezes a gente pensa, né, que a gente pode e deve decidir tudo, mas eu queria lembrar você, que diferente do que muita gente prega e fala, né, seja como uma águia que voa sozinho, como um lobo solitário, o cristianismo não funciona desse jeito. O cristianismo não é um caminho que você trilha sozinho. É um caminho que é trilhado em comunidade. Porque é na comunidade que você ouve conselhos, é na comunidade que você apresenta o seu coração, é onde você é corrigido, onde você é orientado. Então, diante de circunstâncias difíceis da sua vida, você precisa ter alguém de fé, de caminhada de fé, que você possa compartilhar as suas dificuldades, as suas lutas, para que o rumo que você quer tomar seja validado ou não. Você não pode tomar decisão sozinho, por mais que às vezes a gente queira. O reino, eu sempre falo, né, é um reino de amigos. É um reino onde a gente cresce junto, a gente encontra pessoas em várias gradações da sua caminhada espiritual. A gente sempre ouve por aí, você tem que andar com os grandes, você tem que escolher lá 5 melhores pessoas. Então Jesus, você me desculpa, então ele estava errado, porque ele convidou os piores para caminhar com ele. Então, nesse sentido, a caminhada nossa de fé, os momentos em que a gente está na noite escura da alma, os momentos de dificuldade, de choro, de dúvida, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa de gente falando com a gente, orando com a gente, orando com a gente, sobre as dúvidas, sobre as coisas que a gente precisa passar. E muitas vezes essas pessoas até já viam o que a gente vê agora. Mas a gente às vezes fazia vista grossa, a gente não queria aceitar.
Mas o fato é que a gente vive em comunidade e Paulo tem a sua visão validada pela comunidade. Eu queria deixar essa frase aqui do pastor Ricardo Barbosa, que ele fala assim: sendo Deus uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja só pode existir como uma realidade comunitária. Então, ser cristão é um caminho comunitário. Não dá para a gente viver um cristianismo sozinho, isolado na nossa casa. Nós precisamos da comunidade. E é interessante que a gente, voltando para o nosso texto, nós temos as surpresas de Deus. Porque Paulo e o seu grupo, então, confirmam essa visão, validam tudo e eles decidem o quê? Seguir aquilo. E eles seguem a direção do Espírito. E o resultado é tremendo. E aí entra a igreja de Filipe, por isso que é a minha ansiedade, né? Porque eles foram surpreendidos por Deus, em vários sentidos. O primeiro deles é que não foi um homem macedônio que recebeu eles, foram mulheres. Lídia, as mulheres que, sua família, as mulheres que oravam na beira de um rio, porque em Filipe não tinha sinagoga. Ou seja, Paulo que tinha aquela prática de ir na sinagoga, pregar, em Filipe não tinha. Era uma cidade gentílica, não tinha judeu. Os simpatizantes, tementes a Deus, eles iam na beira do rio orar. E ele foi lá, primeiro que então, não eram homens, eram mulheres. Então, Lídia, provavelmente estrangeira, é quem recebe e aceita o evangelho pela primeira vez e se converte, convida Paulo, Silas, Timóteo e Lucas para sua casa, e ali nasce a primeira igreja. E é interessante isso, porque talvez a gente questione como que fica e qual seria, né, a ponte, porque Deus dá uma visão, mas parece que não é bem aquela visão. O fato é que o pedido de socorro, como eu falei lá, né, é um grito de alguém oprimido, é um pedido de ajuda. É o rosto, é o clamor de um homem representando provavelmente o clamor de todas aquelas pessoas. Será que se ele visse uma mulher macedônica pedindo para atravessar, ir lá para Macedônia, ele iria? A gente não sabe. Mas Paulo entende que o Espírito está direcionando ele. Quando eles chegam lá, a gente sabe que depois de Lídia, tem, se você lembrar, tem a jovem endemoniada, e por causa dessa jovem endemoniada que eles expulsam demônios, ele vai parar na prisão, e chega na prisão tem um carcereiro, que se arrepende, que também recebe Paulo e todos na sua casa. E talvez valha a pena pensar, porque às vezes a gente olha, por exemplo, para esse carcereiro e a gente às vezes não entende direito, mas, por exemplo, no Estado romano, por exemplo, ele era a pessoa que estava lá no final da lista de hierarquia e que era oprimido pela sua qualificação, porque se um preso fugisse, ele pagava com a própria vida. Ele era oprimido o tempo todo. E quando o que ele quer fazer lá? Se você olhar mais para frente aí, Atos 16, 27, ele quer se matar. Só que aí Paulo diz: não, a gente está aqui, a gente está aqui. E aí eles se conversam. Então, Deus surpreende Paulo. O grito de socorro, interpretado como chamado de Deus para a evangelização à Macedônia, não é um pedido de gênero. É um pedido de socorro humano. O grito, ele significa o apelo concreto de pessoas oprimidas que precisam da ajuda de outras pessoas, que carecem das boas novas de salvação nas suas vidas. Então, quando a gente pensa nisso, nesse evangelho de um Cristo que viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos reconectar com Deus, quantas pessoas oprimidas nós olhamos à nossa volta gritando por socorro? Que tem exagerado na bebida, que tem exagerado no jogo, que tem buscado caminhos que você olha e fala assim: isso é ausência de Deus. Que gritam com seus exageros, que pedem desesperadamente socorro. E talvez a gente precise parar e pensar e deixar Deus trabalhar a partir de nós e em nós, porque Deus também pode nos surpreender. Que aquelas pessoas que a gente acha que não tinham salvação serão salvas. Deus sempre surpreende, isso é maravilhoso. Se a gente estiver disposto a atender e seguir a direção dele para as nossas vidas, de ter clareza para ouvir. O texto nos convida a fazer essa autoanálise, porque a nível pessoal, pastoral, comunitário, né? Onde e em que estamos investindo
investindo as nossas forças, as nossas energias, a nossa mensagem falada e vivida? Que rota que a gente está? Em rota de colisão, do exagero, ou em rota de proclamação, de justiça, de amor, de graça? Né? Será que nós não estamos esbarrando com várias negativas do Espírito? E talvez a gente não tenha se percebido isso, porque a gente está correndo demais, a gente está pensando em outras coisas, mas não em Deus. Que a gente possa, assim como Paulo, parar e pensar que direção Deus quer que realmente eu vá. Talvez a gente precise de uma noite escura da alma, a gente precise do breu em volta para enxergar o que Deus quer. Talvez a gente chegue num momento em que a gente não vê solução. Mas Deus tem solução, Ele tem direção, Ele não abandona os seus. Será que a gente está disposto, às vezes, a voltar para trás? Paulo estava disposto a ir para Macedônia, era um lugar que eles não tinham ido ainda, não sabiam como era, como eles seriam recebidos, eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer. Quando a gente lê em Atos hoje, a gente olha e fala, nossa, que bonito, né? Tem todo um percurso do Evangelho chegando no centro do Império Romano. Mas você imagina eles vivendo aquilo naquele momento? Quantas histórias da nossa vida a gente olha para trás e hoje, depois de tanto tempo, você olha e vê a mão de Deus conduzindo tudo, mas quando você estava vivendo, você enxergava isso? Muitas vezes não. Existia dúvida, existia medo, existia desespero. Então, que a gente possa realmente dar passos de fé. Se o Espírito dizer vai. A gente cantou sobre a paz, né? A Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração. Então, quando você sabe como saber, né? Então, se o caminho que eu escolhi, se a rota que eu escolhi, ela é do Espírito de Deus ou não, porque pode existir essa dúvida e ela é legítima. É a paz que excede todo entendimento. Olha a paz de Paulo e Silas, estando preso, cantando louvores perto da meia-noite. A certeza de que eles tinham ido para o lugar certo. Estavam presos, foram açoitados, mas tinham certeza disso. Então, eu queria concluir essa mensagem pensando que nós somos capazes de ouvir os pedidos de ajuda à nossa volta e que a gente possa pedir a Deus que a gente possa ouvir, que a gente possa ser realmente aqueles e aquelas que proclamam o Evangelho onde estiverem, que possam ouvir as pessoas que necessitam e que, por pior que seja o dia que você estiver vivendo, o ano que você possa ter vivido, porque eu sei que esse ano não foi fácil para muita gente, não está sendo. Espero que termine bem, pode ser que também ainda seja só o começo, que se fala, daqui é só ladeira abaixo. Todos nós passamos por dificuldades e momentos de dificuldades severas na vida, seja de relacionamento, seja de finanças, seja de saúde, que a gente possa ouvir a voz do Espírito, a direção que Ele nos dá, que nós possamos escutar no meio de tantas vozes que o mundo nos oferece, que a gente possa viver de acordo com a direção que Deus nos dá através do Seu Espírito. É sempre tempo de recomeçar, sempre é oportuno tempo de recalcular a rota. Como eu disse semana passada, não precisa esperar dia 31 de dezembro. A gente pode começar hoje, pode começar amanhã, com coisas pequenas, uma coisa de cada vez. Deus sempre pode nos surpreender. Sabe o que é bom nisso tudo? Ele surpreende. Ele sempre faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é feliz em se doar, que a gente possa, através disso, então, louvar e bendizer ao Senhor com alegria. Amém?